Sob a luz plena desta lua cheia, eu invoco a energia dos luminares, o sol que ilumina e a lua que reflete, para que os dois me guiem neste exercício de entrega e rendição. Que a força de Marte, que a força ardente de Marte, em comunhão com a lua, me ofereça a coragem para avançar e a intuição para escutar. Que eu saiba agir com determinação e sentir com profundidade. O meu nome é Bárbara Cerejeira, este é mais um episódio das Crónicas da Lua e acabámos de ouvir a parte inicial da prece de manifestação que vamos utilizar para a Lua cheia em Carneiro, que acontece amanhã pelo 12:30. Então, esta Lua cheia em Carneiro vai ser a última lunação do mês de outubro e uma lua cheia é sempre um momento propício de nós deitarmos as nossas energias, no fundo, de entregarmos as nossas energias nas mãos do universo. A lua cheia é substancialmente diferente de uma lua nova, por todos os motivos, mas a sua energia e os pontos favoráveis de manifestação são muito diferentes também. Agora, o que é exatamente uma lua cheia? Uma lua cheia acontece quando o Sol e a Terra estão alinhados, ou seja, quando estão em oposição. O que é que isto significa? Significa que nós vamos ter amanhã, dia 17 de outubro, a Lua a transitar no grau 24 de Carneiro, em oposição ao Sol, que vai estar a transitar no grau 24 de Balança. E é neste alinhamento que a luz solar incide diretamente sobre a face da Lua, que é visível na Terra, parecendo ou fazendo com que ela pareça totalmente iluminada e redonda no céu. Este fenómeno da lua cheia acontece mais ou menos uma vez por mês, quando a lua completa o seu ciclo, que tem em média a duração de 29 dias e meio. Isto significa que a lua e o sol estão em pontos opostos do zodíaco. Do ponto de vista astrológico, a lua cheia representa sempre um momento de culminação, de plenitude, de revelação. É, de certa forma, o auge e o culminar do ciclo lunar, onde a energia que teve início na lua nova atinge o seu ponto mais alto, podendo trazer aqui à superfície emoções, verdades, intenções, relativamente àquilo que foi semeado 15 dias antes, ou relativamente a outras sementeiras mais antigas e a outros processos e dinâmicas de vida que têm estado em curso e que, por algum motivo cósmico, chegam ao seu processo de amadurecimento nesta fase. Portanto, nós estamos sempre aqui num momento astrológico que associa temas de clareza, de conclusão, de libertação, porque a Lua vem de certa forma iluminar certas áreas da nossa vida que precisam de ser vistas ou reconhecidas. Portanto, pode vir trazer aqui à consciência alguns pontos cegos que nós tínhamos estado a querer evitar, e por isso é também uma fase de iluminação emocional que, claro, pode trazer aqui a imersão de algumas tensões internas e externas, mas que tem muito marcada a assinatura energética de limpeza e de libertação, de fim de ciclo. Como se a lua, como se não, porque é mesmo, a lua nova é o momento propício para a sementeira, a
lua cheia é o momento da colheita. E, portanto, existem aqui algumas dinâmicas que nós podemos sempre associar a uma lua cheia, nomeadamente no que diz respeito a um exercício, primeiro, de análise e de reflexão sobre a nossa vida ou sobre algumas vertentes da nossa vida, com particular ênfase nas vertentes que sejam ativadas por cada lua cheia no nosso mapa. E esse é um trabalho que eu faço mês a mês com as pessoas que vão subscrevendo a Moonbox. E porque acaba por vir a propósito, não hoje, dia 16, mas a partir da tarde de amanhã, dia 17. Eu estou aqui muito com o hoje e com o amanhã, porque estou a fazer esta gravação aqui ao seguir ao almoço de dia 16 de outubro. Conto que ela seja publicada hoje, dia 16, na véspera da lua cheia, que é amanhã. Mas como eu tenho vindo aqui a sofrer algumas disrupções nas minhas questões de conteúdo e das redes sociais, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, fica aqui esta nota de rodapé a propósito da libertação também, ou da aceitação de encomendas para a Moonbox de novembro, que vai acontecer a partir da tarde de dia 17, ou seja, depois da lua cheia em Carneiro, que acontece dia 17 ao meio-dia e meio. E esta lua cheia em Carneiro acaba por ter aqui uma simbiose muito engraçada, porque nós temos a lua na sua fase final de culminação, a fazer este exercício de fim de ciclo no signo que marca o início do ciclo zodiacal, que é Carneiro. E, portanto, isto vem conferir aqui características muito interessantes a esta lunação. O Carneiro é um signo móvel ou cardinal, muito associado a princípios e a inícios. É um signo masculino e de fogo, portanto, extrovertido, dinâmico, com alguma paixão e vigor, alguma intensidade energética, que quando nós associamos a todas estas dinâmicas da lua cheia e a este fim de ciclo e ao processo de colheita, é como se tudo isto ganhasse um maior vigor e um maior ênfase. E claro que é muito importante que cada um de nós possa analisar o seu mapa natal, compreender bem qual é a área da vida que é regida pelo signo de Carneiro e qual é a casa por onde a lua vai estar a transitar no momento da lua cheia, ou seja, enquanto estiver nos 24 graus de Carneiro. Devemos fazer o mesmo raciocínio em relação ao signo de Balança e aos 24 graus de Balança, que é onde vai estar o Sol, mas vamos ter que trazer também Marte para esta equação, porque no momento exato da lua cheia, a Lua e o Sol vão estar a fazer uma quadratura com Marte em Caranguejo. E nós sabemos que este Marte não tem estado no seu melhor, tem estado a causar algumas disrupções, nem sei se disrupções é a palavra, mas alguns dissabores, alguns constrangimentos acho que é mais a palavra nas nossas vidas, na minha tem. E nós não estamos aqui de boas relações com ele, mas no momento da lua cheia existem aqui duas situações interessantes em relação à relação. Eu gosto muito destas redundâncias, não é? Eu tenho que ler mais livros, não é? Que eu já leio poucos, mas sinto que ainda estou a precisar de diversificar mais aqui o meu léxico. Adiante. No momento da lua cheia, ele vai estar em recessão mútua com a lua. Porquê? Porque a lua está
em Carneiro, que é o signo que é comandado por Marte, e Marte está em Caranguejo, que é o signo onde a Lua tem o seu trono ou o seu domicílio. E, portanto, isto significa que há aqui um reforço positivo entre estes dois planetas, uma espécie de empoderamento. Para além do mais, esta quadratura, que ainda está ativa, ou ainda vai estar ativa amanhã ao 12h30, já está, apesar de ainda estar ativa, já está a desfazer-se. Então é como que se simbolicamente ela representasse a superação da Lua. Ou seja, a Lua já atravessou o grau 22, que é onde está Marte em Caranguejo, ou onde vai estar Marte em Caranguejo amanhã no momento da Lua cheia. E há aqui um simbolismo de reforço, de empoderamento, mas também de superação. Muito associada aos conceitos que já têm a ver com a lua cheia na sua essência, ou de um ponto de vista geral de libertação e de limpeza. Portanto, a lua cheia da manhã é sem dúvida nenhuma o momento, um dos momentos ideais de manifestação. Muito com esta dinâmica da libertação, que é de certa forma significada por Marte, que nos ajuda nos fins de ciclo, nos términos, nos rompimentos, naquelas dinâmicas da nossa vida que nós, em determinado momento, podemos não estar a compreender porque é que aquela dificuldade surge, porque é que aquele fim, ou porque é que somos confrontados com determinados fins, mas mais à frente, quando nós olhamos para trás, vamos ter a capacidade de reconhecer de que se aquela etapa não ficasse fechada, se não tivéssemos saído por aquele portão, não íamos conseguir entrar e encontrar um outro portão melhor mais à frente. Então, o que é que nós vamos fazer concretamente durante a manifestação de amanhã? Vamos montar o nosso pequeno altar de manifestação. Eu tenho repetido sempre isto em cada episódio das Crónicas da Lua, que fala sobre uma lunação, seja lua nova, seja lua cheia. Quando nós vamos fazer um ritual de manifestação, é interessante, não é obrigatório, aliás, há muito pouca coisa nestas dinâmicas espirituais que eu considero como obrigatória, mas é interessante, é potenciador destas energias e da nossa própria sintonização, termos um pequeno altar a representar, com elementos que representem os 4 elementos, ou com adereços que representem os 4 elementos, para eu não continuar aqui a insistir neste padrão de redundâncias que hoje já é comum, mas hoje está a bater os pontos todos. Então devemos ter um adereço que simbolize o elemento terra, devemos ter um adereço que simbolize o elemento ar. Para a terra podemos ter uma pequena taça, uma pequena porção de terra, um frasquinho com areia, que no fundo acaba por ser aqui o adereço típico deste tipo de ritual. Para o ar podemos ter uma pena, que foi o adereço que as subscritoras da Moonbox de outubro receberam. Podemos ter um incenso a ser queimado, por exemplo, que também representa o elemento ar. Podemos ter um sino ou um sinete. Depois devemos ter algo que represente o elemento fogo, tipicamente uma chama, portanto uma vela. E por fim devemos ter algo que represente o elemento água, que pode ser uma simples tacinha, um copo com água, por exemplo. Vamos pegar numa folha de papel e numa caneta, ter junto a nós um isqueiro ou fósforos e uma taça, um recipiente onde possamos fazer uma queima em segurança, e vamos colocar
as nossas intenções de manifestação por escrito no papel. A esse papel podemos adicionar esta prece de manifestação que eu escrevi e que comecei a recitar aqui no início deste vídeo, ou podemos escrever de pena livre aquilo que nos for na alma, ou podemos fazer uma combinação das duas. Eu vou enviar por escrito ainda hoje a prece para as meninas da Moonbox de outubro. Para os restantes vou ler no final, que se quiserem depois tomar nota, o objetivo é mesmo esse. O que é que nós devemos colocar no papel, ou pelo menos na nossa mente, no que diz respeito a esta manifestação? Um exercício de entrega e de rendição em relação aos tópicos da nossa vida que estiverem a ser ativados por esta lua cheia. O que é que eu quero dizer com entrega e rendição? Este é um exercício que eu acho que é difícil de ser feito e que convém que seja mesmo autêntico e genuíno. De nada serve eu dizer que vou entregar ao universo, à vida, a Deus, à natureza, aquilo que fizer sentido para cada um. Por exemplo, as dinâmicas económicas da minha vida, ou o que diz respeito ao amor e aos relacionamentos, mas depois na prática, no dia a dia, ter sempre essa necessidade de controlo e de antecipação daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo gerir, daquilo que está para vir, daquilo que eu devo receber. A minha experiência é de que uma manifestação de rendição e de entrega, quando é feita de forma autêntica e genuína, é super, super poderosa, às vezes mesmo quando não é feita numa lua cheia. Mas é importante existir qualquer coisa, qualquer sentimento que vem mesmo de dentro de nós. Talvez o melhor exemplo que eu tenha para explicar isto seja fazer aqui um paralelismo com a educação das crianças. Este é um assunto... Bem, agora eles já estão todos a ficar mais crescidos, já não vou pensando nisto com tanta frequência, mas quando eram todos mais pequenos, era algo que volta e meia vinha aqui à minha cabeça. Vou-vos dar aqui um exemplo que eu acho que não é um exemplo de manifestação consciente, mas aquilo que está por trás, a energia que está por trás, acho que descreve bem aquilo que eu estou a querer que vocês compreendam para este exercício de manifestação, particularmente este da lua cheia em Carneiro. Que é, não sei se todas as pessoas que vão ver este vídeo sabem ou não, mas eu tenho 5 filhos. 4 rapazes e uma rapariga que é a mais nova. Muito abençoada enquanto mãe, sempre tive muita sorte em relação a tudo. E os 4 mais velhos, claro, cada um com as suas especificidades e com as suas particularidades, sempre dormiram bem. E a partir de determinada altura sempre foram postos a dormir, na hora de ir para a cama à noite, eram postos a dormir no berço ou na alcova e dormiam muito, muito cedo a noite toda. Claro que alguns deles tivemos que fazer ali uns ajustes, uns processos de aprendizagem, uns iam para a cama comigo, outros já tinham que ser o pai, mas a coisa sempre se desenrolou com alguma facilidade. Até que nasceu a Nono, que é a mais nova. E quando a Nono nasceu, passou os primeiros 6 meses em que não dormia, a não ser que fosse ao colo de alguém. E naturalmente era o meu colo que estava mais vezes disponível para esse serviço. Inclusivamente, quando ela nasceu, nós comprámos-lhe um berço, o dos irmãos tinha sido emprestado,
todo menininho, com folhinhos e etc. E esse berço não foi, não era um berço, era uma alcofa super fofa. E esse berço não chegou a ser usado. E claro, passou um mês, passaram 2, passaram 3. Os primeiros meses, a pessoa tem ali aquela energia e aquela tendência natural para não querer largar a sua cria, mas passaram 4 e a pessoa começa a ficar cansada. Passaram 5, mais cansada ainda, não é? Porque passar uma noite inteira com um bebê recém-nascido a dormir no seu peito, claro que isto não dá numa noite de sono restauradora para ninguém, porque há sempre no nosso consciente e no nosso subconsciente o medo de que alguma coisa possa acontecer ao bebê, não é? Partilhando o mesmo espaço connosco, possa cair, possa haver ali alguma situação. E portanto, vamos ver, eu não era sequer mãe de primeira viagem, não é? Já era a minha filha número 5, e a creche que, como em tudo na vida, na maternidade se calhar ainda mais, eu sempre gostei muito de aprender e de absorver os exemplos e as teorias alheias e, portanto, da mesma forma que já li muitos livros sobre astrologia, sobre tarot e sobre óleos essenciais e que já fiz cursos e formações, etc., para a maternidade e especificamente para o tema do sono, exatamente a mesma coisa. E, portanto, esta questão do sono da Nono e da falta do meu sono começou a ser um problema. Para o qual eu comecei a procurar uma solução. Mas a verdadeira solução só veio num momento que se calhar nós podemos, de uma forma mais pueril, chamar de desespero, mas que eu considero que foi hoje, olhando para trás, não é? Não naquele momento, que foi um momento de pura rendição e de entrega, que foi quando eu disse, eu já não aguento mais, e pula, na altura já não era na alcofa, já era numa caminha de grades no quarto dela, e tu hoje tens que ficar aqui a dormir. E houve qualquer convicção, qualquer força interior, qualquer verdade, qualquer intensidade, autenticidade, naquele discurso, naquele pensamento, naquela verbalização, naquela energia e emoção interior, que de alguma forma e inesperadamente tudo se alinhou para que as coisas de facto assim acontecessem. Porque a Nono naquela noite dormiu a noite toda sozinha, pela primeira vez na vida, na sua cama. O berço de grades e não a alcofa que nós fizemos tanto gosto em comprar para a primeira menina da casa. E eu associo muito esta questão da manifestação da lua cheia, principalmente quando nós temos nas mãos ou ao nosso alcance uma lunação com um potencial de concretização tão grande, a este exercício ou esta lição de maternidade. Porque das vezes anteriores que eu tentei deitar a Nono na alcofa ou no seu berço, apesar de eu não estar a mentir e eu de facto querer que ela ficasse a dormir ali, eu não estava absolutamente convicta disso e não estava disponível para que a própria vida se encarregasse disso. Havia sempre ali qualquer dinâmica de controlo e qualquer necessidade de ser eu a resolver o problema, do problema ter que ser resolvido nos meus termos. E o que se passa com uma manifestação de entrega e rendição é precisamente isto, é preciso que isto nos venha da alma e que nós tenhamos aqui uma dinâmica de não aguento mais, confio em ti, ou na natureza, ou nas energias, no universo, já fiz a minha parte e agora já chega, aceito o que tiver que vir sem restrições, sem condições, qualquer coisa deste género, mas que tem que vir mesmo de um lugar de verdade
e de autenticidade. E é esta energia que nós temos que colocar no momento em que estivermos a transcrever a prece ou em que estivermos a utilizar as nossas próprias palavras para o nosso discurso de manifestação, vamos dizer assim. Ao conseguirmos isto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer também a nossa habitual defumação, não é? Dobramos o nosso papelinho. De preferência, já ligamos a ferramenta, o adereço de defumação que escolhermos. Eu considerei muito adequado para esta lua cheia em Carneiro uma defumação com resina de mirra. A mirra que incluí na Moonbox uns copinhos com carvão e resina de mirra, muito giros, mas não é só pela questão estética ou por serem fofos, é porque eu acredito de facto que há aqui uma relação com esta energia desta lua cheia e desta manifestação em particular. E a mirra tem uma longa história de uso espiritual, não é? Já era usada em civilizações muito antigas, em rituais de purificação e também de proteção. E é conhecida por promover aqui uma energia calmante, ao mesmo tempo que limpa o ambiente de energias negativas e densas, preparando o nosso espaço para manifestação. E no fundo, simbolizando um bocadinho aqui estas dinâmicas energéticas que nós temos estado a viver com Marte, não é? O acalmar, o limpar e passarmos aqui para a fase da superação, tal como a Lua já o fez, ao desfazer esta quadratura. E ela vai nos ajudar também muito no processo de introspeção e de renovação, porque vai contribuir para libertar emoções reprimidas, abrir o caminho a novas intenções, muito, muito alinhada aqui com estas energias de Carneiro. E, portanto, nós, de certa forma, estamos aqui a criar um ambiente quase sagrado, propício para clarificar objetivos e energias. Portanto, no momento em que nós nos estamos a preparar para a manifestação, a colocar os adereços no nosso altar, devemos ligar, acender o nosso copinho de mirra. Quem não tiver um copinho de mirra, quem não tiver resina de mirra em casa, fará com aquilo que tiver à mão. Eu não tenho aqui para vos mostrar, porque a mesma Nonô que não dormia na alcova, tem estado esta semana toda em casa doente com uma gastroenterite, portanto não tenho ido ao ateliê e tenho lá o meu copinho de resina. Espero conseguir ir lá amanhã fazer a minha manifestação ou buscar as coisas para poder fazer a minha manifestação, mas no fundo quem tiver, ela tem a resina de mirra, os flocozinhos de resina de mirra no centro do copo e à volta o copo é feito de carvão ativado. E portanto aquilo que nós vamos fazer é acender com um fósforo ou com um isqueiro o carvão, podemos acender de um lado e do outro para garantir que ele fica aceso. Ele vai demorar ali um minutinho ou dois a ativar. Podemos soprar se quisermos acelerar o processo e depois a resina vai começar a aquecer e a defumar enquanto nós fazemos este exercício complicado e tentamos ir mesmo às nossas entranhas e à nossa autenticidade para pôr cá para fora esta entrega destes assuntos que a vida nos estiver a pedir para colocar em cima da mesa neste momento. A lua cheia é sempre também um bom momento para um escaldapés. Nós este mês fizemos 2 escaldapés, nem todos os meses vamos fazer 2 escaldapés na Moonbox, porque estas limpezas energéticas também devem ser feitas com conta, peso e medida. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga sobre isso. Portanto, nós não vamos fazer escaldapés todos os dias. Podemos, no limite, até fazer todas as semanas, mas é algo que também cada pessoa tem que gerir para si próprio. Agora, este mês justificava-se uma vez que nós tivemos eclipse na lua nova e agora temos esta poderosa lua cheia. E eu preparei um escaldapés para as subscritoras da Moonbox, que eu acho que está potente e poderoso. No fundo, o que é que eu utilizei?
flocos de gengibre seco, que têm aqui propriedades estimulantes e aquecedoras, muito ligados a esta energia vital do signo de Carneiro. E para além disso, vão estimular a nossa própria energia e estimular a nossa circulação, promovendo aqui uma sensação de vigor e de coragem e contribuindo também para o nosso aquecimento corporal, que já falámos deste tema quando falámos aqui no episódio das Crónicas da Lua sobre o início do outono. O gengibre é também ideal para libertar o corpo de toxinas e de tensões acumuladas e, portanto, tem tudo a ver com esta tendência de limpeza e de purificação que nós associamos à lua cheia. Depois, para além do sal marinho, adicionei em partes iguais também sal rosa dos Himalaias, que tem aqui propriedades físicas e energéticas poderosas, vão ajudar ou vão contribuir também para desintoxicar, para restaurar o equilíbrio. O sal rosa, que tem uma maior riqueza em minerais, promove aqui um processo de revitalização, restaura a serenidade, portanto apaziguando aqui momentos de tensão e de transformação intensa. Porque sim, alguns de nós vão de certa forma ter esta lua cheia em Carneiro associado ao princípio de um ciclo de lunação intensa. Eu verifiquei isso ontem em alguns dos mapas que analisei para as subscritoras da Moonbox. Não analisei os mapas de todas as pessoas que estão ou que vão assistir a este vídeo, mas tenho a certeza que aqui pelo meio há umas que também têm essa carga cósmica na sua vida nem todas, mas algumas no seu momento. E depois adicionei também Myosotis, que é uma flor muito delicada, que é associada à serenidade, à lealdade, à calma, que ajuda aqui a lidarmos com as verdades e com as emoções mais profundas, e que as faz vir à tona, mas num contexto de alguma tranquilidade, porque promove clareza mental, ao mesmo tempo que tem também aqui uma força calmante, portanto vai acalmar a mente e faz aqui um processo de integração entre a aceitação, que está muito associada ao Myosotis, e a necessidade de agir para a mudança. No fim, vamos fazer os escaldapés. Quem preferir faz antes, quem preferir faz durante. Isto é um bocadinho à vontade do freguês e cada parte deste ritual acaba por ter um propósito, mas eu não acredito aqui num rigor, num ritualismo, que se as coisas, uma coisa está fora de sítio já não funciona. Eu acho que aquilo que é verdadeiramente a peça essencial é a autenticidade das nossas emoções e das nossas intenções e, portanto, pelo meio nós vamos queimar a nossa carta de manifestação, o nosso discurso de manifestação, vamos esperar que as cinzas arrefeçam e, como alguns já sabem, a lua cheia não é um momento para nós enterrarmos as cinzas da nossa manifestação na Terra, é sim um momento para deixarmos que elas se espalhem pelo ar, com o vento e que vão ao sabor da energia do universo. Nesta altura do ano, ainda por cima está a chover, acho que já não é tão preocupante o deitarmos as cinzas pela janela, mas talvez seja aqui um bom princípio, portanto, ligarmos o incenso, enquanto montamos o incenso, não a mirra, enquanto montamos o altar, sentarmos a escrever a nossa carta de manifestação, queimarmos numa taça em segurança, deixarmos as cinzas arrefecerem, fazermos o nosso escaldapés, portanto, estar ali com os pés de molho durante cerca de 15, 20 minutos, portanto, já sabem, pelo menos eu preparo os meus saquinhos dos escaldapés para mais ou menos 1,5 litro de água a ferver com 1,5 litro
de água à temperatura natural, ambiente. Claro que depois podemos sempre temperar quando já vamos estando habituados a este processo e já sabemos o que é que os nossos pés aguentam, ou qual é que é a temperatura que é mais simpática para os nossos pés. Eu gosto de deitar o conteúdo da saqueta no recipiente, despejar com a água a ferver e depois então ir buscar a água tépida, não é? Para deixar ali como se fosse um chá, antes os vapores e as propriedades das ervas fundirem na água. E depois então estamos prontos, ou damos a nossa manifestação por concluída, quando secamos os nossos pezinhos, calçamos os nossos sapatos e vamos à janela soprar, entregar as nossas intenções às forças do universo. E então termino aqui com a prece de manifestação para a lua cheia em Carneiro, que preparei para esta lunação, agora desta vez, na sua versão completa. Sob a luz plena desta lua cheia, eu invoco a energia dos luminares, o sol que ilumina e a lua que reflete, para que os dois me guiem neste exercício de entrega e rendição. Que a força ardente de Marte, em comunhão com a lua, me ofereça a coragem para avançar e a intuição para escutar. Que eu saiba agir com determinação e sentir com profundidade, e que na harmonia destes opostos eu encontro o meu equilíbrio. Eu aceito que a vida me traz sempre o que eu preciso e que cada desafio é uma lição que se revela. Que eu possa confiar nos desígnios do universo e acolher com serenidade o que me é oferecido. Assim eu me rendo à sabedoria do ciclo e abro-me para manifestar aquilo que ressoa com o meu ser. Que esta lua cheia em Carneiro ilumine o meu caminho e que me conecte com a minha essência e com a minha verdade. Boa manifestação!